Educação à distância, mudando realidades. Olá, alunos! Sejam bem-vindos à nossa primeira web aula da disciplina de Matemática Financeira. Me chamo Rafael Nink e serei o seu professor nessa jornada. Como audiodescrição, eu sou um homem branco, estou trajando um blazer azul claro sobre uma camisa azul escuro, calça jeans, sapato preto, e o meu sinal para a comunidade Libras é esse. Ao meu fundo, um papel de parede branco, escrito EAD Mudando Realidades. Na aula de hoje, veremos os conceitos básicos para a nossa disciplina. O conceito, por exemplo, de inflação, risco, incerteza, e esses conceitos é que vai permitir estimar qual seria a taxa de juros numa situação de empréstimo. Então, aula 1, contexto das finanças e matemática, e aí em especial, falando um pouquinho sobre inflação, risco, incerteza, utilidade e oportunidade. Ainda na aula de hoje, vamos rever um pouco sobre o que já vimos lá na disciplina de Matemática Básica e Aplicada. Para essa aula, espero que, ao término dela, você consiga desenvolver os conceitos de valor do dinheiro no tempo. Então, será que R$1.000 hoje é o mesmo que R$1.000 daqui a um ano? Como que eu posso mensurar o quanto vai estar valendo R$1.000 daqui a um ano? Reconhecer as terminologias básicas utilizadas na matemática financeira, por exemplo, a noção de capital, de montante, de juros, valor presente, valor futuro, e aplicar o regime de capitalização simples e composta, isso uma revisão lá de matemática básica, e reconhecer os diferentes tipos de taxas de juros, principalmente relacionando as capitalizações simples e composta. Então, quando abordamos a ideia de matemática financeira, estamos estudando, de certa forma, qual é o valor do dinheiro relacionado ao tempo. Então, o objeto de estudo da matemática financeira é mensurar o valor do dinheiro com o tempo. Por isso, na maior parte dos nossos problemas, a gente vai estar estudando qual será o valor daqui a um ano, daqui a 3 meses, como parcelar uma dívida a partir de um valor presente, projetar isso para a data futura. Então, sempre vai envolver o conceito de tempo. E quando eu utilizo esse conceito de tempo, é comum, e vocês provavelmente já perceberam, que quando você toma um empréstimo, há uma cobrança de juros. E esses juros é essa compensação pelo tempo de uso do dinheiro. Agora, como que a gente faz para mensurar a taxa de juros? Por que alguns empréstimos cobram uma taxa de juros menor e outros empréstimos cobram uma taxa de juros exorbitante? Por exemplo, o rotativo do cartão de crédito. Atrasei a fatura do cartão de crédito e vou pagar uns juros de 10% ao mês. Por que esse juros é alto? Enquanto que o juros habitacional, por exemplo, gira em torno de 8%, 9% ao ano e não ao mês, como lá no empréstimo do rotativo do cartão de crédito. Para responder isso, a gente precisa entender alguns conceitos que vão afetar essa taxa de juros, que é o conceito de inflação. Então, quando eu tomo um dinheiro emprestado para pagar numa data futura, a inflação vai impactar no quanto eu pago lá na frente. Se estivermos num cenário de inflação muito alta, a taxa de juros tende a ser alta para compensar a inflação. Da mesma forma, quando eu imponho risco à instituição financeira, ela vai me cobrar mais caro por aquele empréstimo. Por isso que um empréstimo da fatura do cartão de crédito, do rotativo do cartão de crédito, tem uma taxa alta, porque impõe risco maior ao banco. Não há garantia de que eu vou pagar para o banco. Já o financiamento imobiliário, por exemplo, possui um risco menor, porque por mais que eu não consiga pagar o empréstimo, o banco consegue, de certa forma, utilizar o valor do imóvel para quitar o empréstimo. Ele vai a leilão imóvel, o imóvel é leiloado, e com esse
esse recurso que vai ser adquirido, você vai e paga a dívida. Então, para o banco, o risco é menor. Se o risco é menor, a taxa de juros vai ser menor. Num cenário de incertezas econômicas, também vai haver o aumento da taxa de juros. Quanto maior a incerteza econômica, maior a necessidade de uma cobrança de taxa de juros maior para premiar esse risco. Quando a gente fala de dinheiro, a importância da utilidade desse dinheiro. Se eu tenho um objetivo para com esse dinheiro, há quem se dispõe a pagar uma taxa de juros maior pelo que você vai fazer com o dinheiro. Além disso, quando a situação econômica do país for mais favorável, por exemplo, a emprestar dinheiro para o governo, quando a taxa Selic está alta, o banco ele acaba elevando a taxa de juros para a pessoa física, porque é mais vantajoso para o banco emprestar dinheiro para o governo. Então, de acordo com a oportunidade de investimento do banco, ou para quem o banco vai emprestar o dinheiro, vai afetar a taxa de juros. Então, quando o governo paga uma taxa de juros mais baixa, há uma tendência dos juros para a pessoa física, para empresas, também baixar. Então, essa oportunidade é o quanto o banco está disposto a ganhar e para quem ele consegue atingir essa meta, para quem que ele consegue emprestar. Se está mais vantajoso emprestar dinheiro para o governo, o banco vai dar prioridade de utilizar os recursos para emprestar para o governo, elevando a taxa de juros para os demais. Além disso, quando falamos de matemática financeira, a gente vai sempre estar se preocupando com o valor numa data presente e aí projetando esse valor para uma data futura. Uma situação de empréstimo, eu pego o dinheiro emprestado hoje e pago esse valor ou de forma parcelada, mas em datas futuras. Numa situação de investimento, eu utilizo o recurso financeiro que eu tenho hoje, empresto para uma instituição financeira, empresto para uma empresa ou empresto para o governo, para que eu possa receber esse valor lá na frente. Então, sempre a gente vai estar abordando a ideia de valor numa data presente e numa data futura. Esse valor na data presente a gente costuma chamar de capital. Ou ainda a gente pode chamar de PV, que é Present Value, valor presente. Numa situação de empréstimo, o valor presente é o valor emprestado. Numa compra, o valor à vista é esse valor presente. Como um valor ele vai ser emprestado para pagar numa data futura, é importante a gente sempre mensurar esse tempo. Então eu tenho, o empréstimo foi realizado para ser quitado após 1 ano. O tempo do empréstimo, quanto maior esse tempo do empréstimo, maior vai ser a cobrança de juros. Eu vou parcelar em 10 parcelas mensais. O tempo do empréstimo vão ser 10 meses. Além disso, nossos problemas vão envolver sempre uma taxa de juros. Seja na situação de empréstimo, a taxa de juros que eu estou pagando. Eu contraí um empréstimo com a taxa de juros de 2% ao mês. Ou também no sentido de retorno. Eu fiz um investimento e vou obter um retorno de 1% ao mês. Ou a taxa Selic está 13,75% ao ano. O meu retorno, caso eu venha emprestar dinheiro para o governo, no Tesouro Selic, eu vou ter um retorno de 13,75% ao ano. Já o valor futuro, ou aquele valor que a gente acumulou ao longo do tempo, juntando o capital e os juros ganho, vai ser o nosso montante, que a gente também vai chamar de valor futuro ou Future Value, FV. Se vocês observaram lá na aula da apresentação, eu mostrei para vocês a calculadora HP12C. E essas teclas estão lá na calculadora HP12C, e por isso que a gente vai utilizar essa terminologia também. Então, se o valor do dinheiro ele altera com o tempo, que é o que a gente chama de juros, a compensação paga pelo uso do dinheiro, é importante a gente frisar o que significa esses juros. E por definição, os juros é o custo pelo uso do dinheiro no tempo. Ou ainda, a gente pode chamar que é a compensação paga por quem toma um empréstimo. Então, eu fui lá no banco, peguei um dinheiro emprestado, então eu vou pagar uma compensação para ter o direito de usar esse dinheiro. E eu vou pagar essa compensação para o meu credor.
Outra definição é o custo ou o preço do dinheiro. É a remuneração que o detentor do dinheiro, por exemplo, o banco que está me emprestando dinheiro, vai receber por abrir mão dele por um período de tempo. Então, quanto maior esse período de tempo eu abro mão, maior vai ser a taxa de juros. Se eu estou investindo e invisto num CDB, por exemplo, com um prazo maior, eu estou abrindo mão do dinheiro por um tempo maior, automaticamente eu quero receber um juro maior por abrir mão desse capital. E pela definição da Secretaria da Fazenda, é a taxa cobrada pelo credor de um empréstimo, usualmente expressa como uma taxa percentual anual do principal. Então, se vocês observaram todas essas definições, a gente está falando do quê? A gente falou do custo do dinheiro no tempo, a compensação, ou seja, o dinheiro que a gente vai pagar por utilizar um dinheiro que não é nosso até o dia do pagamento, ou seja, até o tempo. Então, o conceito básico de juros é atrelar essa questão do valor do dinheiro com o tempo. E esse é o nosso objetivo para a disciplina, é reconhecer esse valor ao longo do tempo. Por isso, em diversos problemas, é usual a gente representar toda essa movimentação através de uma linha do tempo que a gente vai chamar de fluxo do caixa. Todas as saídas a gente vai representar como seta para baixo. Então, nessa situação, na data zero, que seria o momento hoje, eu fiz um pagamento, um mês depois eu fiz outro pagamento, segundo mês eu fiz outro pagamento, no terceiro mês eu fiz um pagamento, passou-se um certo período de tempo, aí o que aconteceu? Entrou no meu caixa, eu recebi. Então, sempre quando tiver uma representação com setas para baixo, significa um pagamento. Enquanto que eu tenho setas para cima, eu estou indicando um recebimento. Então, nessa situação, seria o usual de um consumidor, ele fez um investimento parcelado em 4 parcelas para acumular um valor lá no futuro. Essa representação vai facilitar a gente entender sobre quem há cobrança de juros. Por exemplo, o pagamento feito no momento zero vai render mais juros do que o pagamento no mês 1 e assim sucessivamente. Quanto mais tempo até a data do saque, maior a quantidade de juros. Todos os 4 depósitos vai acarretar juros, vai me trazer um retorno financeiro, porém, o pagamento zero vai ter um juros maior, porque ele ficou mais tempo emprestado, automaticamente eu abri mão de uso desse dinheiro por mais tempo, tem um juros maior. E esses juros ele pode ser calculado, como já vimos, de 2 formas, capitalização simples ou a capitalização composta, sendo que a capitalização composta é a mais utilizada no mercado. E para a gente entender essa diferença de juros simples e juros compostos, o juros simples ele é diretamente proporcional ao capital, ao tempo e a taxa vai ser o fator de proporção, a taxa de juros, por um período. Ou seja, toda vez que eu for calcular esses juros, a base de cálculo vai ser sempre o capital inicial. Por mais que eu tenha um rendimento de juro e esse juro vai fazer parte da dívida, mas ele não vai compor a base de cálculo dos juros dos meses seguintes. Os juros vai ser calculado sempre sobre o capital inicial, por mais que não haja pagamento da dívida. Com isso, como já vimos em matemática básica, para determinar o valor dos juros, basta a gente pegar o valor do capital, multiplicar pela taxa e multiplicar pelo tempo. Então, no empréstimo de R$1.000 a 10% durante 4 meses, eu vou pegar R$1.000 vezes 10% vezes 4 meses. Com isso, eu consigo achar o valor dos juros. Para achar o montante, a gente usa a expressão capital 1 mais taxa vezes tempo. E aí, lembrando, o M indica o montante gerado após o período de tempo, o capital é o valor emprestado, o valor investido, J, os juros, e a taxa, e N, o nosso
tempo. E quando a gente vai calcular essa taxa de juros, a gente sempre tem que relacionar tempo. A qual tempo? Quanto tempo que ficou aplicado esse capital? Foi aplicado há 3 meses? Eu tenho que levar em consideração 3 meses. Mas nem sempre eu vou ter intervalos exatos. Eu posso ter 5 meses e 14 dias, 5 meses e 20 dias. Então é importante e em muitas situações vai ser necessário convertermos tempo. Ou tempo para ficar de acordo com a taxa, ou tempo para fracionar, já que o empréstimo não foi para um período completo, foi para um intervalo fracionário. E essa conversão a gente tem que tomar muito cuidado, porque no meio comercial costumamos utilizar o que a gente chama de ano comercial e não o ano civil. No nosso ano civil, cada mês eu tenho uma quantidade de dias diferentes. Por exemplo, o mês de janeiro tem 31 dias. Fevereiro ele pode ter 31 ou, fevereiro pode ter 28 ou 29 dias. Então, se no contrato reza que eu vou pagar utilizando o ano comercial, eu vou calcular com base no ano comercial. E como que funciona o ano comercial? Eu adoto por padrão que cada mês tem exatamente 30 dias, independente de que mês for. Com isso facilita, porque eu não preciso ficar recapitulando, olha, o mês de fevereiro desse ano teve 28 dias. Não, o mês de novembro tem 30 dias. Ah, mas o mês de dezembro teve 31, eu vou cobrar juros de 31 dias. Não, no meio comercial, padroniza-se sempre um mês com 30 dias. Então, o nosso um ano vai ter 12 meses, ou seja, 360 dias. Porém, se no contrato preconizar que você precisa utilizar o ano civil, a gente vai calcular os juros de forma exata, levando em consideração o quanto de dia que aquele dinheiro foi emprestado. Se foi no mês de 31 dias, eu vou fracionar isso para 31 dias. Se foi no mês de 30 dias, eu vou fracionar para 30 dias, caso eu precise um intervalo menor que um mês. E aí, como dica para vocês identificarem se um mês tem 30 dias ou não, você pode olhar o punho de vocês, o punho direito, e começar a contar por essa volta. Isso daqui vai ser a nossa dica para a gente saber se o mês tem 30 dias ou 31 dias. E você começa o mês 1 observando bem sobre a junta do dedo. E na sequência você observa embaixo, ó, mês de fevereiro, mês de março, mês de abril, mês de maio, mês de junho, mês de julho. Todos esses meses que ficou sobre a junta é um mês que tem 31 dias. Todos os meses que ficou entre os dedos são os meses que tem 30 dias, exceto fevereiro, que a gente já sabe que tem 28 ou 29. Acabou isso, a gente volta de trás para frente. Mês 8, mês 9, mês 10, mês 11 e mês 12. Então, o mês de novembro, ele ficou exatamente entre os dois dedos. Então, ele é um mês de 31 dias. O mês de julho e o mês de agosto, eles ficaram sobre a junta do dedo. Então, é um mês de 31 dias. Então, essa é a dica para você identificar se o mês tem 30 dias ou 31 dias. E isso você vai utilizar na hora que você está falando de juros exatos. Já os juros compostos difere da capitalização simples, porque os juros vão ser calculados não mais sobre o capital, mas sim sobre o montante do período anterior, ou seja, sobre a dívida atualizada. No primeiro mês, calculo sobre o capital, no segundo, eu vou calcular sobre o capital mais os juros do primeiro. Com isso, a gente vai ter um efeito chamado de juros sobre juros, ou juros capitalizado, porque os juros vão fazer parte do capital. Com isso, o crescimento de uma dívida em juros compostos, ele vai ser exponencial. A dívida vai crescer cada vez mais rápida ao passar do tempo. Quanto mais tempo, maior vai ser a aceleração do crescimento da tua dívida. Certo? E essa é a forma usual no mercado. Mas como é que a gente vai mensurar o valor dessa dívida que a gente acumula? Através da expressão
montante é igual a capital, 1 mais a taxa elevado ao tempo. Então, aproveitem, assistam as aulas novamente lá da disciplina de matemática básica e aplicada, porque lá vimos diversos exemplos utilizando essa expressão, tanto a dos juros simples quanto dos juros compostos. Outro conceito muito importante que a gente precisa estar atento é o conceito de taxa, porque a taxa é a base dos juros. Então, se eu tenho lá que os juros foi aplicado a uma taxa de 2% ao mês, eu preciso contar o tempo em meses. Então vai ser 5 meses, aí eu posso aplicar a taxa mensal. Mas alguns problemas, às vezes a taxa está expressa, por exemplo, ao ano, e o tempo eu contei em meses. Era 10% ao ano, mas eu contei 5 meses de empréstimo. Como que eu vou calcular se a taxa é anual e o tempo está mensal? Eu preciso fazer uma conversão entre um e outro. E aí, para isso, eu preciso tomar cuidado. Por quê? Porque no juros simples, a taxa de juros é o fator de proporção. Então, dobrei o tempo, dobro a taxa, sem problema nenhum. 1% ao mês é o mesmo que 12% ao ano. Já em juros compostos, como eu tenho o efeito de juros sobre juros, a taxa vai agir sobre a outra taxa e assim sucessivamente. Então, 1% ao mês vai gerar muito mais do que 12% ao ano, devido ao efeito dos juros sobre juros. Então, na hora de converter taxa, tome cuidado. Eu estou falando de juros simples ou eu estou falando de juros compostos? Se eu estiver falando de juros simples, utilizamos o conceito de taxas proporcionais. Já se estivermos falando de juros compostos, eu utilizo o conceito de taxa equivalente, aquela que garante o mesmo retorno em intervalos de tempos iguais. Além disso, a gente vai comentar um pouquinho sobre as taxas nominais e efetivas. Então, a gente diz que duas taxas elas são proporcionais quando há uma relação de proporção nesse período. E a gente utiliza isso em juros simples. Por exemplo, um bimestre é o dobro do tempo que um mês. Um bimestre é o dobro do tempo que um mês. Então, uma taxa bimestral é exatamente o dobro da taxa mensal. E da mesma forma, uma taxa diária, o dia é a 30ª parte de um mês. Então, se eu quero transformar uma taxa mensal para uma taxa diária, basta dividir por 30. Se eu tenho uma taxa diária e quero transformar numa taxa mensal, multiplica por 30. Só que esse conceito só é válido quando a gente fala de juros simples. Já em juros compostos, para eu converter a taxa, eu preciso pegar duas taxas que a gente vai chamar de equivalentes, porque quando elas são aplicadas sobre o mesmo capital, produzem montantes iguais, ou seja, os juros vão ser iguais, considerando tempos iguais. Para isso, na hora de converter taxas, quando estamos falando de juros compostos, eu vou utilizar uma dessas expressões. A partir de uma taxa mensal, eu consigo achar uma anual. A partir da anual, eu consigo achar mensal, uma diária para mensal e da mensal para diária. Então, observa que eu vou mudar a forma de fazer a conversão, porque eu preciso garantir que 1% ao mês, na hora que eu faço a conversão para ano, tantos por cento ao ano, ele gere o mesmo montante. E por que não vai ser 12% ao ano? Como eu comentei, efeito dos juros sobre juros. Então, esse 1% vai ser aplicado sobre ele no segundo mês. No terceiro mês, de forma semelhante, eu vou aplicar novamente sobre os juros que já foi calculado no período anterior. Então, esse 1%, por agir sobre ele mesmo diversas vezes, vai render mais do que 12% no termo. Outra coisa que a gente precisa estar atento quando a gente aplica as taxas de juros é se essas taxas de juros elas são nominais ou se são efetivas. Mas como assim? Num contrato é comum ser expressado o valor a qual taxa será aplicada no empréstimo. Só que essa taxa aplicada ela vai permitir o cálculo somente dos juros.
e não outros fatores que compõem o empréstimo, como, por exemplo, juros, impostos, taxas administrativas, comissões e outros fatores. Então, dado um empréstimo, além daquele valor que será cobrado de juros, há outros acréscimos, e esses acréscimos vai permitir que a gente determine qual vai ser a taxa efetiva do empréstimo, incorporando todos esses acréscimos ao nosso empréstimo, certo? Então, esses conceitos já vimos lá em matemática básica e vão ser base para os próximos exercícios que vamos resolver. Então, quando precisar converter taxa, a gente vai lembrar, olha, agora é capitalização composta, preciso fazer dessa forma, tá? Esses foram os tópicos de revisão para a nossa disciplina, são conceitos básicos e fundamentais que vão nortear os demais conceitos, por exemplo, série de pagamento. Na série de pagamento, que capitalização que a gente está utilizando? Capitalização composta. Por isso que você precisa estar claro qual a diferença da capitalização simples para a capitalização composta. Quando falarmos de desconto simples e composto, você relacionar esse conceito com o conceito de capitalização simples e composta. Numa situação de desconto, a gente vai falar de valor futuro, valor nominal, que vai ser trago para uma data presente. Então é importante reconhecer que o valor do dinheiro muda com o tempo, quanto mais tempo, maior vai ser o valor desse dinheiro, porque a gente vai acrescer juros. E quando a gente traz isso para uma data presente, a gente faz exatamente o processo contrário, a gente subtrai juros, ou seja, concede um desconto. Por isso que é importante esses conceitos básicos e por isso que a gente recapitalizou ele nessa aula, certo? Então, até a próxima aula. Aula seguinte, falando sobre desconto simples e desconto composto. Educação à distância, mudando realidades.